Ambientado nos anos 1970, o filme segue um popular programa de talk show noturno que, durante uma transmissão ao vivo, forças sobrenaturais começam a se manifestar no set. O carismático apresentador Jack Delroy tenta manter o controle enquanto eventos assustadores se desenrolam ao vivo, causando pânico nos espectadores e na equipe de produção. Entrevista com o Demônio é um filme de terror dirigido pelos irmãos Cameron e Colin Cairnes. Estrelado por David Dastmalchian no papel do apresentador de televisão Jack Delroy, o longa aborda uma noite de Halloween em 1977, onde o programa liderado por Delroy é responsável por liberar forças demoníacas no mundo através de sua transmissão televisiva. Os acontecimentos do filme são apresentados em tela por meio de uma linguagem documental. Apesar de ser uma história fictícia, o início faz uma retrospectiva da vida e carreira do protagonista. Em seguida, anuncia que o telespectador irá assistir é uma gravação encontrada da noite do programa e de cenas do backstage recuperadas, em melhor do estilo found footage. Com uma estética que retoma a época, por meio de cenários, figurinos e a cinematografia, o filme explora temas como a natureza do medo, o poder da mídia e o impacto do sobrenatural na vida cotidiana. O longa é filmado de forma criativa dentro do modelo que deseja seguir. Combinando terror e mockumentary, acompanha um formato de gravação dos anos 70 como realmente fosse um episódio perdido de um talk show. Assim, é fiel na sua abordagem dos programas de entrevistas noturnas norte-americanos, com vários segmentos reservados às personalidades que compuseram a trágica noite de Halloween que dita os acontecimentos do filme, especialmente a uma jovem que carrega uma entidade dentro de si e sua parapsicóloga, interpretadas, respectivamente, por Ingrid Torelli e Laura Gordon. David Dastmalchian, oscilando entre momentos de genuíno terror e uma caricatura quase cômica, estrela o longa-metragem como um personagem interessante e curioso, conseguindo fluir entre a persona de Jack Delroy para o público e o verdadeiro Delroy, um homem que, acima de tudo, desejava fama e sucesso. Com um roteiro promissor, que rapidamente se perde em previsibilidades, a força de entrevista com o demônio reside na direção criativa dos irmãos Cairne, e principalmente, nas atuações. A intenção do found footage ressoa em uma estética setentista recriada com precisão, desde os cenários do programa até os figurinos das personagens, com uma cinematografia granulada que evoca a televisão da época. Tal atenção aos detalhes ajuda a imergir os espectadores na época e a dar uma sensação de realismo à trama sobrenatural. A trilha sonora é eficaz em construir a atmosfera para as cenas de suspense e terror, complementadas pelos efeitos práticos utilizados. A escolha de um talk show como cenário permite uma exploração interessante de como o terror pode se infiltrar na vida cotidiana e como a mídia pode amplificar ou distorcer essa experiência. Ainda, ao tentar inovar ao ambientar sua história de terror em um programa de TV dos anos 70, a execução deixa a desejar em vários aspectos. Seu começo, que ressoa em documentários de true crime, reserva a sua mediocridade, um filme que nunca conquista aquilo que está à sua frente em termos de terror. Terror esse que, muitas vezes, ameaça chegar no jumpscare, uma técnica não utilizada em tela. A escalada gradual de eventos sobrenaturais é interessante de acompanhar, entretanto a tensão construída acerca da presença maligna no programa e o que leva à sua eventual tragédia final é decepcionante. Ainda, pode ser divertida para quem gosta do gênero. Um dos momentos de possessão ressoa em filmes como O Exorcista e Invocação do Mal, que tem seus protagonistas citados, porém cai em um diálogo sem graça, que apenas tenta provocar o personagem de David Dastmalchian. O filme também adquire tons de paródia dentro do próprio gênero, não só pela linguagem de documentário que usa e pela metalinguagem de trabalhar com um programa de talk show, mas ao abordar tópicos como a perseguição da fama e típicos boatos de seitas onde pessoas fazem sacrifícios em nomes do sucesso. É assim que a conclusão dos eventos reside no passado de Delroy e o que o personagem fizera a fim de conquistar um público para o seu programa. Os eventos trágicos da noite, transmitidos ao vivo em todos os Estados Unidos, levam a conquistar sua maior pontuação de audiência. Há momentos reservados para a comédia, concentrados, quase que unicamente, no programa ao vivo e no personagem Gus RHYS Alteri, o assistente de Delroy, que funcionam de maneira simples, causando certo divertimento. Com um final confuso e desinteressante, o que decepciona no filme, efetivamente, é seu uso de inteligência artificial para a criação de preguiçosos title cards e para a combinação de alguns elementos fílmicos. Apesar de ser um tema que alguns cineastas já começaram a abordar,
como David Cronenberg em Cannes, reconhecendo-a como uma ferramenta que eventualmente não será possível fugir de. A IA ainda é um estigma no cinema, em entrevista com o demônio. É usada em forma de descaso com o telespectador. Ela não expande os limites do filme, apenas limita mais ainda a criatividade de uma narrativa que precisava dela acima de tudo. O elefante branco que precisa ser retirado da sala em relação à entrevista com o demônio, 2023, é o tremendo erro dos diretores Cameron e Colin Cairnes em ter utilizado inteligência artificial para a criação dos intertítulos na passagem de blocos em Night Owls with Jack Delroy, o programa televisivo representado na fita. Apesar de não coadunar com a inutilização total, vulgo cancelamento, da produção, como muitos espectadores e profissionais da crítica ou imprensa têm feito, condeno veementemente esse tipo de uso e reafirmo a minha bandeira de que qualquer arte deveria banir o uso da inteligência artificial que substitui profissionais humanos. Por que não contratar um desenhista gráfico para criar as cartelas? O argumento de que é algo tão pequeno que não faz diferença estrutural para a obra. E não faz mesmo, eu concordo. Não diminui o problema e nem retira a culpa dos cineastas ou a péssima escolha da produção nesse caso. Tampouco é aceitável a justificativa sem pé nem cabeça dos australianos, dizendo que era mais um dos experimentos criativos que gostam de fazer em seus longas-metragens. O que é mentira, pois nem sem Bloody Acres, nem Scary Campaign dão suporte a esta afirmação. Entretanto, o erro não apaga o fato de que estamos diante de um produto cinematográfico muito bom. Não é a primeira vez que os irmãos Cairnes utilizam metalinguagem para brincar com vertentes do terror. Em 2016 eles dirigiram o já citado Scary Campaign, filme que explora de maneira macabra a criação de um espetáculo do medo, opondo a crueldade snuff de certos fóruns da internet ao medinho controlado proporcionado pelas produções da televisão. Aqui em entrevista com o demônio, já com maior orçamento em mãos, os cineastas seguiram com o trabalho metalinguístico, fazendo um baita uso de sua maior inspiração. O telefilme britânico Ghostwatches, 1992, de Leslie Manning. No longa noventista, a fronteira entre realidade e representação ou criação televisiva era difusa, permitindo um olhar desconfortavelmente plural e instigante para as filmagens de um programa sobre um suposto poltergeist numa casa comum de Londres. Já o ambiente de entrevista é mais controlado e mais fácil de fornecer conexões artísticas, com aceitabilidade por parte do público. O roteiro foi cuidadosamente pensado para aproveitar toda a criação em internas, durante a apresentação de um episódio especial do programa dentro do filme, o capítulo de Halloween, em 1977, do fictício Night Owls with Jack Delroy. A captura da essência televisiva dos anos 1970 é algo que os diretores conseguiram fazer com excelência aqui, e todo o aparato técnico do filme prova isso. Figurinos, cabelo, maquiagem, mobília do estúdio, estilo de abordagem do apresentador para os temas, hábitos sociais e toda a contextualização histórica daquela década. Antes mesmo de iniciarmos a fita, temos acesso a um panorama que, apesar do didatismo, não é ruim. Conhecer o momento, as exigências e tendências daquele momento dos Estados Unidos, e parte do mundo, ajuda o espectador a entender o foco narrativo da obra e muitas das escolhas dos diretores. No processo, distribuem-se acenos para momentos clássicos do cinema da década, cada um amarrando-se com aspectos importantíssimos da película, como as linhas visuais de possessão demoníaca vindas de O Exorcista, 1973, o estilo de narração suspense introdutória de O Massacre da Serra Elétrica, 1974, e a forma conteúdo geral de Rede de Intrigas, 1976. Não diria que todo o bloco onírico na mente do apresentador, ou uma realidade criada por poder demoníaco, que seja, é um momento desnecessário ou sem sentido no filme, porque suas bases já são apresentadas nos 10 primeiros de projeção, ou seja, é a culminação de um plantio do enredo em seu primeiro ato. Contudo, sua constituição é tão diferente do que até então se tinha apresentado, que acaba se tornando uma intrusa na unidade fílmica, consequentemente, diminuindo a qualidade da obra por apresentar algo cifrado, experimental e parcialmente à margem do projeto, inclusive em seu aspecto estético. O comentário sobre não mexer com forças que não conhece, a clara crítica à espetacularização da TV e ao modelo de programas topa tudo pela audiência destacam-se em diferentes níveis e sagram-se como temáticas ainda vivas e relevantes em nossos dias. Exceto pelo exagero místico nos minutos finais, Entrevista com o Demônio é um filme deliciosamente instigador, explorando um aspecto metalinguístico do terror fora de seu tempo e utilizando com muita competência as ferramentas da época para completar sua proposta.